Graça e paz, irmãos. Amém. Como já viram, não fui, né? Continuo aqui. A ideia era ir ontem, mas ficamos uns dias mais. Ficaremos uns dias mais, na verdade. É um prazer estar com os irmãos novamente e hoje eu gostaria de aproveitar a oportunidade para compartilhar acerca de um tema, creio que o mais importante da Bíblia, né? O mais importante, sobre a graça, a importância da graça de Deus em nossas vidas. E para isso eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês em 1 Pedro, capítulo 1. Tudo o que nós precisamos se chama graça. A graça é tudo é por graça. Sem a graça nada tem graça, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje. A importância da graça em nossas vidas e como retê-la. Como usufruir da graça. Muito se fala de graça, mas muitas vezes percebemos que a interpretação da graça pode não ser da melhor maneira. Então é por isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite sobre isso. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente, completamente, totalmente, na graça que nos foi oferecida por Deus em Cristo. Eu gostaria de dar um conceito sobre a graça, uma das melhores definições de graça que eu já escutei ou li até hoje, né? O efeito dessa graça em nossas vidas. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, tá? O que é graça. Segundo um escritor alemão, ele dizia que graça são todos os benefícios dados por Deus a nós às expensas de Cristo. Tudo aquilo que Deus quis, tudo aquilo que Deus projetou para nós, nos foi dada mediante Cristo. Isso se chama graça. Nós conhecemos normalmente graça, a definição mais comum é favor imerecido. Mas na verdade é muito mais do que isso. Graça é tudo aquilo que Deus projetou em Cristo para dar-nos, para que favorecer-nos, para que nós pudéssemos ser alcançados, beneficiados, pudéssemos viver em função dela. Então graça em outras palavras, é tudo o que nós precisamos. Tudo que eu e você precisamos se chama graça. O grande problema é que a graça de Deus tem sido mal interpretada por muitos, e muitas vezes não entendemos que a graça deve ser retida por cada um de nós. Devemos reter a graça. E como disse aí o apóstolo Pedro, no capítulo 1:13 que nós lemos, devemos esperar inteiramente na graça que nos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Também no capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo diz a Timóteo o seguinte, 2 versículo 1: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Então nós encontramos tudo o que nós precisamos para a vida, para essa vida. Tudo nos foi dado através de Cristo. E aí creio que a parte mais importante de tudo isso é: a graça não é passiva, não pode ser passiva em nossas vidas. A graça
não é uma licença escrita por Deus para que vivamos na prática do pecado, na carnalidade. A graça não é simplesmente algo que nos foi dado e nós, de forma passiva, não precisamos fazer nada porque a graça é tudo. Então devemos entender a grandeza da graça e também a maneira como devemos reter esta graça, como devemos ter acesso a esta graça. Também seguramente vocês conhecem a carta de Paulo a Tito no capítulo 2, no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, se tem manifestado para a salvação a todos os homens. Mas o fato de que a graça tenha sido manifestada para todos os homens, nem todos os homens serão alcançados e salvos pela graça. Apesar de que Cristo morreu na cruz por todos, não todos serão salvos, senão um pequeno número. Então nós vemos de que a graça de Deus não pode ser mal interpretada, não pode ser tomada de forma passiva. E aí vamos a Tito 2,11, porque a graça de Deus se tem manifestado, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, mas esta graça exige de nós aprendermos dela. Aprendermos que as manifestações e obras de graça são mediante algo fundamental, nossa relação com Cristo, a fonte de toda a graça, a graça revelada a nós. Todos os nossos benefícios, favores, bênçãos, e tudo aquilo que nós precisamos está nele, na pessoa dele, na vida que temos em Cristo. Ensinando-nos que renunciando à impiedade, a graça, um dos frutos da graça se chama santificação. Não pela nossa força da carne, do pensamento, da inteligência, do raciocínio humano, mas mediante essa graça que flui para fazer-nos santos. Santos é na prática. Sim, nós temos 3 tipos de santificação. A santificação posicional, que é aquela que alcançamos em Cristo. A santificação prática, que é aquela que nós, mediante a fé e obediência à palavra, vivemos e devemos viver nessa santificação, nessa santidade. E o terceiro tipo, que é a santificação perfeita. Tudo isso está previsto para cada um de nós, inclusive, tudo está consumado por nós, até inclusive a plenitude. Só que isso não se dá de maneira automática, porque há muitas pessoas e muitos líderes equivocados de pensar que a graça é algo automático, que tudo já está feito sem que nós tenhamos que fazer absolutamente nada. Há uma só coisa que devemos fazer. E creio que essa uma coisa é a mais negligenciada pela igreja, em forma geral, pelos pastores e líderes, por todos nós, ou por a maioria de nós. Por isso não obtemos o resultado da graça, o resultado esperado, que é prometido pela graça. Quando nós não entendemos de relacionamento com Cristo, para reter a graça, através de uma relação profunda, íntima com Cristo, então nós estamos, na verdade, tratando de fazer tudo de maneira religiosa, pela nossa força, pelos nossos argumentos, pela nossa inteligência, e terminamos fracassando, vivendo em carnalidades, vivendo em desobediência, vivendo um cristianismo superficial, sem profundidade, sem crescimento, estancados. Pessoas que estão exatamente como começaram há anos atrás, no mesmo lugar, na mesma posição, nas mesmas práticas. De fato, nós, ao alcançarmos a salvação mediante a graça, devemos crescer nela. Todos nós somos chamados por Deus para crescer na graça, crescer no conhecimento. 2 Pedro nos diz isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pedro termina a carta dizendo que esse é o antídoto contra todo tipo de desviação, todo tipo de heresia, todo tipo de engano em nossas vidas. Há pessoas que são inimigas do conhecimento, por isso não estudam a palavra,
por isso não procura aprofundar a sua relação, porque crê que quanto mais conhecimento ele tenha, mais lhe será cobrado. Na verdade, é certo isso, como diz Tiago, que aqueles que são mestres serão julgados de maneira mais rígida, já que temos a responsabilidade não só de ensinar, mas de viver para ensinar. Claro, nós devemos, e é natural que sejamos julgados por Deus pela responsabilidade que temos de usar da palavra para instruir, para ensinar, mas com a obrigação de viver primeiro e ser exemplo para a igreja, como Pedro diz na primeira carta do capítulo 5. Que devemos ser exemplo, mostrar o caminho. E também é certo que ninguém pode mostrar um caminho no qual ele nunca, jamais tenha andado. Eu não poderei levá-los a um lugar aonde eu mesmo não tenha ido. E esse é um princípio fundamental para todo líder. Você somente irá até onde o teu líder tenha ido. Você somente conhecerá o que o teu líder tem ensinado. Nada mais do que isso. Assim como os guias cegos, ambos vão ao poço, assim também os guias limitados. E aqueles que não procuram crescer no conhecimento de Deus para poder conduzir o povo a um nível cada vez mais profundo, em uma relação real com Deus, não superficial, baseada em cultos e em reuniões, mas baseada numa relação tão firme, inabalável, diária, constante. É assim como retemos a graça, é assim como usufruímos da graça. Quando nós aprendemos que a relação é fundamental para isso, você não obtém o resultado da graça sem fazer nada, de maneira negligente, preguiçosa, inestável, inconstante, irresponsável na tua relação com Deus. O fato de que tudo esteja consumado não significa que eu simplesmente tenho que cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam por si só, que Deus fará tudo sem que eu faça absolutamente nada, sendo total e completamente passivo na minha relação com Deus, inconstante na minha fé, esperando que de repente algo aconteça. Irmãos, algo é certo, a bênção de Deus em nossas vidas não é casualidade, é causalidade. Não existe bênçãos por casualidade, casualmente Deus, não, há causalidades. Há coisas que devemos fazer, que devemos praticar, semear para colher. Você não colhe se não semeia. Você só colhe proporcionalmente ao que semeia. Você só colhe se semear. Então nós queremos usufruir da graça de Deus, pensando que não há nada a fazer, porque tudo está feito, de fato tudo está feito. Mas devemos entender de que nós só obtemos tudo aquilo que nos foi dado em Cristo através da relação e do conhecimento daquele que nos chamou. Nós precisamos conhecê-lo. Crentes que mal conhecem a Bíblia, mal conhecem a Cristo, estão engateando na fé e permanecem engateando por décadas, dificilmente vão obter coisas profundas de Deus. E nós sabemos que as coisas profundas de Deus estão preparadas para aqueles que o amam. E aqueles que o amam, valorizam, fundamentam a sua vida, a sua fé em uma relação, não em uma tradição, em costumes religiosos, em práticas religiosas. Nós às vezes nos emocionamos no culto, sentimos coisas tremendas. Algumas vezes ficamos emocionados, tremendamente emocionados. Mas ao sairmos daqui, tudo termina. Por quê? Porque não dura a manifestação em nossas vidas. Porque até as manifestações dependem da relação. Tudo depende da relação. Ainda que é maravilhoso, louvor, a ministração, a adoração, fluir inclusive, mas tudo isso é só uma ínfima parte da nossa vida espiritual. Não podemos fazer disso o fundamento, a estrutura, a espinha dorsal da nossa vida espiritual.
Essa é a parte ínfima da nossa relação com Deus. E infelizmente muitos têm feito e têm procurado e deixado que isso seja toda a sua vida espiritual, dependa de um culto, de uma reunião, e não de uma relação. Na verdade, irmãos, estou aqui para chamá-los e exortá-los com carinho e também com firmeza sobre algo fundamental em nossas vidas. Não podemos reter a graça sem uma relação profunda com Cristo. Não se trata de um culto, de uma reunião, se trata de uma relação, não um romance. Nós escolhemos um romance ou uma relação. Que são os cultos, um romance, se emocionam, choram, gritam, oram em línguas, profetizam e logo tudo termina. Quando terminou, graça e paz, terminou, até amanhã, até o próximo domingo. Isso não é relação? Pode ser muito emocionante, está muito bem que seja. É o momento em que nós devemos derramar nossos corações, e como costumo dizer, o culto é somente a continuidade daquilo que eu devo na realidade, como relação com Cristo, ter começado muito cedo. Eu somente continuo a louvar, continuo a adorar, continuo a ministrar e ouvir a palavra, a ler a palavra com os irmãos ou com os líderes, com aqueles que estão aqui para explicar, para ensinar e para explicar a palavra. Então, irmãos, o que Cristo quer de nós é muito mais que um romance, é uma relação profunda com Ele. E eu sei que uma das coisas mais difíceis na igreja tem a ver com a relação. Conectar-nos com Cristo com uma relação séria, consequente, madura, responsável e, sobretudo, como diz Paulo, racional. Não é um culto emocional. É um culto racional, envolve a inteligência, a vontade, a determinação. Isso é uma relação madura com Cristo. Muitos de nós ainda temos dificuldade imensa de estabelecer uma relação com Cristo, porque estamos baseados em minutos na nossa relação com Ele. E de fato, o que o Senhor quer de nós é uma relação. Capítulo 3 de 2 Pedro nos diz o seguinte, versículo 18: antes crescei na graça. Você não cresce na graça sem uma relação. É na relação que você conhece a Cristo. E conhecendo a Cristo, obterás todos os benefícios que Cristo tem para nos dar. Assim como a videira, e assim como os ramos estão conectados pela videira, mas não somente isso, ela recebe da videira a vida, a seiva, né? Os nutrientes da vida, que lhe dá vida, ou do contrário, só estar conectada sem a seiva, está morta. Os ramos estão mortos. A maioria dos cristãos tem uma relação morta com Cristo, porque não flui a graça, porque não entenderam ainda que a graça não é algo passivo em nossas vidas. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento. Então nós podemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, visto como no seu divino poder nos deu tudo. O que é a graça? É tudo o que Deus tem para nós. Tudo aquilo que foi consumado por nós. Santificação, redenção, justificação, dons espirituais, manifestações, operações, tudo aquilo que Deus tem previsto em seu eterno poder, em sua grandeza, projetado para as nossas vidas, se encontra em algo fundamental que Pedro diz aqui, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele.
pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude e excelência. Tudo que diz respeito à vida, quer dizer que tudo aquilo que eu preciso para esta vida, no que diz respeito ao campo material, físico, tudo está consumado, nos foi dado. Agora, eu não posso reter o que me foi dado sem uma relação para poder conhecê-lo. Você não conhece uma pessoa sem relacionar-se com ela? Você não conhece a Cristo só de cultos e reuniões. Você conhece a Cristo na intimidade, na profundidade de uma relação constante, contínua e permanente, que foi o que Deus projetou para nós, em Cristo. Para que pudéssemos ter acesso a esta graça, todos os benefícios de Deus dados a nós às expensas de Cristo. Para isso nós precisamos crescer no conhecimento daquele que nos chamou. Não é o conhecimento das nossas doutrinas da igreja, não é do conhecimento somente dos fundamentos que nós temos que conhecer, obviamente. Os hebreus conheciam muito dos fundamentos, mas eram atrofiados espiritualmente. 40 anos, assim como seus antecessores no deserto, 40 anos os hebreus eram crianças. Precisavam de leite, não alimento sólido, porque nunca eles viram milagres através de Pedro. A sombra de Pedro curar enfermos, a expulsão de demônios, sinais, prodígios, maravilhas, mas nunca cresceram. Você não cresce vendo milagres. A tua fé não cresce por ver milagres. A tua fé cresce pela relação com Cristo. Quanto melhor o conheça, maior fé você vai ter. Quanto melhor conheça uma pessoa, mais fé, convicção você terá sobre esta pessoa, ou dúvidas, de acordo com a pessoa. É somente pelo conhecimento que você vai poder exercer uma fé cada vez maior em Cristo, pela relação. Quer dizer, que muito daquilo que nós pensamos que simplesmente tem que se dar, porque nós confessamos, porque nós pedimos, porque nós queremos, nunca acontece, porque depende não disso, mas de uma relação. Não depende das tuas orações, depende da tua relação com Ele. É dele, por Ele e através dele que teremos tudo aquilo que precisamos para a vida. No campo espiritual e no campo material. Mas nós abandonamos a relação para aprender rituais de confissões, declarações, que termina quase sempre em frustração. Porque não é assim que funcionam as coisas. Jesus não trabalhava assim, ainda que na vida de Jesus e no seu ministério vamos ver tantos milagres, dia e noite milagres. Mas esses milagres eram resultado da revelação através da relação. Jesus nem sequer repetiu milagres. Por quê? Pelo fato de que ele dependia inteiramente da orientação do Pai, através da relação com o Pai. A comunhão com o Pai trazia a revelação. A comunhão com o Pai trazia o poder. A comunhão com o Pai trazia o conhecimento de tudo. Jesus sabia tudo, os pensamentos inclusive, das pessoas. Enfim, tudo que nós precisamos está nele. Mas isso não se manifesta automaticamente em nossas vidas sem uma relação. Ainda que estejamos conectados na oliveira, através da fé ou através do conhecimento da palavra, não significa que automaticamente nós vamos obter os benefícios da graça. Você pode repetir versículos, você pode fazer confissões, não depende disso. Sabe o que acontece? Diz lá no Salmo 103, versículo 7, diz que
Deus guiou a Moisés, revelou a Moisés, manifestou a Moisés a sua vontade. Moisés conhecia o caminho de Deus, mas o povo somente viram os sinais. Nós somos quem escolhemos se nós queremos ver sinais, ou se nós queremos conhecer o caminho dos sinais, dos milagres, das maravilhas, de tudo aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós para a sua glória, como fruto da graça, como resultado desta graça abundante que foi derramada em nós, diz a palavra, abundantemente, mas que pouco nós aproveitamos por não entender e não saber como retê-la, como ter acesso, como crescer na graça. Salmo 103, versículo 7, diz assim: fez notórios seus caminhos a Moisés. Em espanhol fala, manifestou seus caminhos a Moisés. Mostrou seus caminhos a Moisés. Esse é o caminho para os milagres. Agora você vai tomar o teu cajado e vai tocar nas águas. Simples. Era fruto de uma relação profunda com Deus. Cara a cara. Horas e horas em comunhão com Deus. Para escutar a voz, para receber as instruções, para receber a revelação. Horas e horas em comunhão. Moisés entendeu o caminho para os milagres, a intimidade, a relação com Deus. Esse foi o caminho projetado por Deus desde o princípio da criação do homem. E Jesus não veio trazer para nós uma nova religião. Ainda que religião vem do latim religare, significa voltar a unir, religar. Que ligação nós temos com Cristo? Uma reunião, um culto, essa é a nossa relação? Vocês creem que foi para isso que Deus nos chamou? Para que toda a nossa vida espiritual dependesse de uma reunião, de um culto? Ou dependesse de uma relação diária, constante, estável, plena com Cristo, todos os dias, inclusive o dia todo? O que nós convertemos, em que convertemos a igreja? Em uma dependência total de nós, porque não aprenderam a depender de Cristo. Tem que vir aos intercessores e sacerdotes, porque eles não sabem que as portas estão abertas, os portais eternos estão abertos para eles, e eles têm acesso, cada um de nós temos acesso, todos os dias da nossa vida, ao Pai. Todos nós podemos entrar e sair, e receber a vida abundante de Cristo. Eu vim para dar vida, para que tenham vida e a tenham em abundância. Pergunta aos irmãos, não há a gente vê no geral na igreja, a gente vê uma apatia. Isso é geral, não digo especificamente por vocês, porque eu não estou aqui, não sei a condição de que vocês, mas digo, a gente vê uma apatia da igreja, longe dessa vida abundante, longe de tudo aquilo que Cristo prometeu. Qual é a razão disso? Porque nós não aprendemos que o caminho para isso é a relação, não é a religiosidade ou seguir ritos religiosos. Cristo é muito mais do que isso. E é exatamente o que Ele espera de nós, que nós nos acheguemos com um coração puro, que nós entremos e que possamos, como diz a palavra, no lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, para que nós todos tenhamos acesso, livre acesso. A Moisés manifestou, revelou seus caminhos, mas ao povo de Israel somente os sinais. Só viram os milagres, nunca aprenderam, nunca souberam como se realizavam os milagres. Como se opera milagres. Tudo depende dele. Tudo que temos que fazer é ouvi-lo, escutá-lo,
Nada mais do que isso. Isso não acontece na superficialidade de uma relação, mas numa relação profunda. Nós aprendemos a escutar o nosso Deus. De fato, Deus projetou originalmente uma relação bilateral com o homem. Não uma relação unilateral onde eu falo, só eu falo e nada mais. Não há resposta. Ou a resposta tem que vir por outra pessoa, um profeta, ou pela Bíblia, e não pelo Espírito Santo, que deveria ser a via normal. Todos nós podemos escutar a voz do Espírito Santo. Todos nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Todos nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós podemos ser conduzidos à maturidade pelo Espírito Santo. Todos nós podemos ter uma relação de governo pleno do Espírito Santo em nossas vidas. Ele governando nossas vidas como um Senhor. Como disse 2 Coríntios 5, versículo 3:17. Que o Espírito é o Senhor. A palavra Senhor é Kyrios em grego, que significa dono, amo, máxima autoridade, chefe, governador. Quem governa nossas vidas? Como governa nossas vidas? Obviamente sabemos, a palavra é uma das ferramentas que o Espírito Santo usa. Então, meus irmãos, nós somos chamados a uma relação. E aí gostaria de abrir com vocês também 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados. Fomos chamados a quê? A comunhão com seu Filho Jesus Cristo. A palavra comunhão em grego é koinonia. O que significa? Interação, interagir, compartilhar, dar e receber. Isso é relação. Isso foi o que Deus projetou desde o princípio da criação. Quando criou o homem, pensou em uma relação direta com Ele. Não em uma relação indireta através de sacerdotes, profetas, pastores. Não, direta. Cada um de nós podemos ter esse tipo de relação com Cristo. Nenhum de nós temos somos os únicos a poder obter isso. É algo dado à igreja, como parte dessa graça maravilhosa. Todos temos acesso pela graça. Todos podemos ter uma relação com Cristo. Como a igreja está atualmente? Estamos exatamente como o irmão do filho pródigo. Sempre nós escutamos pregações sobre o filho pródigo. Mas e o irmão do filho pródigo, que é dele? Viveu toda a vida na casa do pai, nunca saiu, mas nunca teve comunhão com o pai. Não conhecia o pai. Não conhecia o coração do pai, porque nunca se prestou a isso. Quer dizer, nós podemos ter uma relação superficial com Deus e vivermos anos das nossas vidas murmurando e reclamando: por que a mim não me dão isso? Por que a mim não me dão aquilo? Por que Deus não opera aquilo? Por que Deus faz isso com aquele e não comigo? Inclusive temos a tendência a pensar que Deus faz acepção de pessoas, que Ele prefere alguns filhos mais do que outros, quando na verdade não é assim. Creio que já contei em outra ocasião essa história, porque a mim me contaram essa história fazem anos atrás. Nós fomos em um congresso em Santiago del Estero, na Argentina, com um grupo do Paraguai, outro grupo do Brasil, e foram de um grupo do Rio Grande do Sul. E o pastor contou essa experiência. Ele ia com os membros da igreja, alugaram um ônibus e foram para esse lugar muito bonito. Foi muito bom o congresso. E ele dizia, quando estava indo, um dos membros da igreja, que estava há alguns anos na igreja, se converteu, se congregava de maneira contínua, estava sempre aí. Aproveitou a oportunidade que o pastor estava só sentado no banco do ônibus. Ele então aproveitou para sentar ao lado do pastor e fazer uma pergunta muito pessoal. E ele pergunta ao pastor: pastor, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Deus faz acepção de pessoas?
O pastor perguntou por quê? Porque fazem vários anos estou na igreja e não vejo o crescimento espiritual na minha vida como outros que começaram muito menos tempo do que eu e que têm crescido, que estão muito mais avançados na sua relação com Deus do que eu. Deus faz acepção de pessoas. Deus prefere a uns mais do que a outros. Então o pastor, enquanto estava meditando para poder dar uma resposta, diz que o Espírito Santo falou para ele: fala para ele que não é que eu tenha uns filhos que prefiram uns filhos mais do que a outros, senão que há uns filhos que me preferem mais do que outros, que aprenderam e escolheram a melhor parte, me preferem, deram a preferência, investiram na relação. Vocês sabem disso, irmãos? Se você não investe em uma relação, não acontece nada. Toda relação tem que ser regada, tem que ser bem administrada, você vai ter problema. Se no nosso casamento as coisas não vão bem, é porque possivelmente não temos administrado, não temos feito o que devemos fazer. Porque isso foi feito para funcionar. Mas se os dois se tratam de maneira indiferente, se os dois se distanciam, apesar de estar próximos, não ser próximos. Se os dois, e não só os dois, a família inteira, os filhos também, se nós vivemos debaixo do mesmo teto, mas não conversamos, não nos relacionamos, não priorizamos a relação, não temos tempo de qualidade na relação, é impossível. Estaremos próximos, mas não seremos próximos. A mesma coisa com Deus, não é diferente. Se a tua relação com Deus se baseia em momentos superficiais, em uma semana, então isso quer dizer que a tua relação é superficial com Ele. É difícil você obter os resultados da graça, tudo aquilo que Deus prometeu está em Cristo para nós, sem a relação. Sem a relação com aquele que nos chamou. Então, a igreja infelizmente se encontra nessa posição aonde o irmão do filho pródigo nunca foi da casa do pai, nunca se distanciou do pai, mas nunca foi próximo do pai. Sempre esteve longe. E quando o filho pródigo volta, ele se rebela contra o pai e mostra a sua insatisfação, o seu desgosto. Eu nunca, começa ele a dizer, a murmurar do pai, sempre te servi. Há pessoas que creem que a relação com Deus é servi-lo, é fazer a obra. Irmãos, antes de fazer a obra você precisa dele, relacionar-se com ele, conhecê-lo. Não pense pelo fato de você ir daqui para lá e fazer isso e fazer aquilo, que a tua relação com Deus é boa por causa disso. Há mulheres que continuam servindo aos seus maridos, mas não são mais esposas. Cumpre seu dever conjugal por obrigação ou pela pressão social, ou por causa dos filhos, por causa do testemunho. Mas não existe nada entre eles. Não pense que pelo fato de fazer coisas para Deus, quer dizer que nós estamos no centro da vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus, para isso nós precisamos relacionar-nos com Ele. E dele obteremos tudo aquilo que precisamos para a vida e para a piedade. Tudo aquilo que Deus projetou em Cristo para nós, que se chama graça, dadas por Deus, somente será manifesto em nossas vidas através de uma relação verdadeira com Cristo, uma relação profunda com Cristo, uma relação de amor, uma relação de obediência, uma relação de conhecimento dele, da pessoa dele, não das coisas dele, não sobre ele, não daquilo que ele tem para nos dar, da pessoa dele, da pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos concluindo com esse caminho lá no capítulo 6 de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 6. Se soubéssemos, irmãos, tudo aquilo que Cristo tem para nós,
Ah, se nós pudéssemos entender e ver, mas isso depende de uma relação madura. A maioria de nós temos uma relação emocional. Hoje eu sinto de orar, hoje eu sinto de cantar, hoje eu sinto de ler, e fazemos. Quando não sentimos, não fazemos. Nossa relação com Ele depende da emoção e não da razão. E nós precisamos entender que devemos dar culto racional, apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, e não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. A palavra grega é metanoia, mudança de mentalidade. Como a tua mentalidade vai ser transformada ou mudada sem relacionar-se com Ele? É Ele quem faz com que nossa mente se renove. É Ele que faz com que nós sejamos santos na prática, sem nenhum esforço, mas depende da nossa relação com Ele. Tudo flui quando nós dependemos dEle. Quando nós entendemos que sem Ele nada podemos, que sem Ele nada conseguiremos, que Ele é o centro de todas as coisas, que nele converge todas as coisas, que Ele é o centro de tudo. Não estou falando de algo religioso, emocional, estou falando de algo real, aonde eu escolho a relação, eu escolho, porque preciso, necessito, e não somente isso, aprendo através da relação a amá-lo, a conhecê-lo, a entendê-lo. Não é o que diz lá no capítulo 29 e 23 de Jeremias? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o valente na sua valentia, nem o rico na sua riqueza. Mas o que deva gloriar-se, glorie-se nisso, em conhecer-me e entender-me. Jamais entenderás a Deus se não o conheces. Você não entende as pessoas com quem não te relacionas e não conheces. Você só entende as pessoas quando você se relaciona com ela, conhece a mente, o coração dela. Nós somos chamados para conhecer o coração, a mente de Deus, a vontade de Deus, revelada pelo seu Espírito, como Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 10. O Espírito nos revelou. Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque Ele penetra ainda o profundo de Deus, para dar-nos a conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente, pela graça, em outras palavras. Tudo aquilo que nos foi dado pela graça, somente é possível saber por meio da relação com Cristo, pela revelação do Espírito Santo. Ah, mas está na Bíblia. Sim, está aqui. Mas nem por isso nós estamos enriquecidos como deveríamos estar espiritualmente. Nem por isso conhecemos ao Senhor como deveríamos conhecer. Conhecer a Bíblia não é o mesmo que conhecer a Cristo. É o princípio do conhecimento de Cristo. É o princípio das veredas ou do caminho eterno. O que quero dizer com isso? Quero dizer que o conhecimento da palavra é a informação daquilo que devemos fazer para chegar ao pleno conhecimento. Não se trata só de conhecer versículos e de ler versículos e repeti-los. Se trata de uma relação com Cristo tão profunda. Obviamente a palavra é o fundamento de tudo, porque devo conhecer a Deus doutrinariamente, a Cristo doutrinariamente pela palavra, mas devo conhecê-lo experimentalmente através da relação. Você não conhece experimentalmente a Deus sem relação, só em cultos. Por mais emocionantes que sejam, por mais que você aqui faça tudo o que você quiser, fale línguas, chore, trema, faça o que for. Porque há pessoas que pensam que a manifestação do Espírito na sua vida é a aprovação de Deus sobre ela. Nunca entendamos isso. Há pessoas que creem que pelo fato de que Deus as usa, Deus está aprovando as suas ações. Deus usava a Salomão, Deus usava a Sansão, Deus usou a Saul, mas não aprovou as suas obras, as suas atitudes. Não nos enganemos. Ah, se Deus me usa é porque tudo está bem com Ele. Você só vai saber se tudo está bem na intimidade com Ele.
Você pode falar em línguas, profetizar, interpretar línguas. Você pode usar a tua fé para fazer milagres, expulsar demônios. Tudo isso é possível fazer. Está ao nosso alcance fazer mediante a fé. Mas isso não significa que Deus aprova as minhas atitudes, ações, pensamentos, atitudes. A reprovação total aos coríntios demonstra isso. Dons não é sinônimo de espiritualidade. Segunda Coríntios 6, versículo 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Essa graça maravilhosa, dadas por Deus a nós, todos os benefícios podem ser recebidos totalmente em vão. Exatamente, você anula a graça para você mesmo. Quando você não aprende a retê-la, quando você não aprende a crescer nela, quando você não aprende a depender dela, você anula para você mesmo. Quando você toma a graça como uma licença escrita por Deus para viver na prática do pecado e do erro. Ao contrário, a graça veio para nos libertar, mas ela não se manifesta em nossas vidas de maneira automática. Nós temos que entender que a relação com Cristo é fundamental para que nós possamos reter a graça, receber a manifestação pelo conhecimento daquele que nos chamou. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Quantos receberam a graça de Deus em vão? O que significa isso? Isso, não fizeram absolutamente nada com ela. Desprezaram, pisaram o sacrifício de Cristo, rejeitaram. Isso quer dizer que a responsabilidade na retenção e recepção da graça é total e completamente individual. Todos nós somos responsáveis no crescimento. Crescei, é um mandamento. Crescei na graça. Como você cresce na graça? Aprendendo o caminho da relação com Cristo, para que você então possa cada dia saber e entender qual é o seu propósito qual é o propósito de Deus sobre a tua vida. Quanto melhor conheças o propósito de Deus, mais fácil vai ser você segui-lo. Mas nós não descobrimos o propósito de Deus para as nossas vidas somente esperando que as coisas aconteçam. Nós devemos entender que através da relação nós vamos conhecer tudo aquilo que nós precisamos saber, e vamos ser guiados pelo Espírito Santo a receber e também a reter aquilo que Deus tem para nós. Tudo se resume em graça. Mas essa graça depende da nossa relação com Ele. Isso a palavra de Deus deixa muito clara isso, deixa muito claro que nós devemos, como diz a palavra, não receber a graça de Deus em vão. Mas devemos crescer na nossa relação com Cristo. Quando o irmão do filho pródigo se queixa ao pai, o pai disse para ele: filho, tudo que eu tenho é teu. Você podia dispor de tudo, mas você não me conhece. Ele julgou o pai. Quantos que receberam a graça no princípio, hoje estão culpando a Deus por tantas coisas, injustamente, porque jamais conheceram o coração do pai. O irmão do filho pródigo acusou o pai de injusto. Nunca me desse nada. Tudo que é meu é teu. Não isso é graça? Tudo que é de Deus é nosso por herança. Sim. Agora, havia uma via simples, que era a via da relação. Quantos filhos conseguem muito dos seus pais por causa da proximidade? E outros não conseguem nada pelo distanciamento. Vivem longe,
não se preocupam, não lhe importa. Sabe, irmãos, a maneira como muitos vivemos parece, na verdade, que não nos importamos com a relação. Quando Marta escolhe a boa parte, Marta rejeita a boa parte, preocupada com muitas coisas, menos com aquilo que devia preocupar-se, que era com Cristo, com a pessoa dele. E Marta se queixa, como o irmão do filho pródigo, acusando ao Senhor de injustiça. Senhor, não percebe que eu estou servindo só? Fala com minha irmã que me ajude. Jesus responde para ela: Marta, Marta, preocupada, ansiosa, estás com muitas coisas. Mas uma só coisa é necessária. Uma só coisa. O que era? A relação. Não era o serviço. O serviço vem depois. Tudo vem depois. Nós colocamos tudo antes. E se sobra tempo, nós fazemos aquilo que deveríamos fazer todos os dias. Primeiro Ele. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Depois tudo será acrescentado. Então, irmãos, uma vez mais, procuremos fazer da nossa vida espiritual algo profundo e real, baseado numa relação com Cristo. E não somente em tradições, em ritos, em reuniões. São necessárias reuniões? São necessárias. Mas não podemos esquecer a melhor parte de cada dia, a nossa relação com Ele. Primeiro Ele, antes de tudo, antes de todas as coisas, primeiro Cristo. Dar a Cristo a preeminência, o primeiro lugar. Assim como Maria se sentou aos pés de Jesus, não se preocupou com a comida, nem com nada. Antes da comida, antes da bebida, antes do trabalho, antes de tudo, Ele. Ele primeiro. Cristo deve ser a nossa prioridade. Se pensamos em tudo aquilo que é graça, tudo aquilo que é graça para nós, que ela se manifeste em nós. Tudo aquilo que Cristo e Deus projetou para nós, depende de uma coisa, da relação. Na relação você vai obter tudo. Assim que acheguemos, como diz a palavra. Amém? Procuremos fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, porque fazendo isso, diz a palavra, não tropeçareis jamais. E assim vos será dado ampla e generosa entrada no reino celestial de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe, graça e paz. Agora os demais continuam. Que Deus abençoe. Um prazer ter estado com os irmãos. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.